Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 10 de dezembro e o texto diz assim: renúncias que geram vida. A passagem está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Eu vou ler aqui esse trechinho, aí vou ler a parte do livro e no final nós vamos ler esse trecho completo do livro de Lucas, tá? Vamos ler o trecho completo do livro de Lucas para entender o que Deus quer nos dizer sobre essa passagem quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Então vamos ao texto. Quando vivemos em intimidade com o Espírito Santo, o deserto é um lugar de vitória e aprendizado. O inimigo tentou Jesus no deserto, mas ele não foi abalado, pois a sua vida espiritual estava saudável e equilibrada. Ele é o segredo da vitória, né? Este é o segredo da vitória. Jesus sobre o inimigo, a disciplina. Então, assim, Jesus venceu o inimigo com disciplina. Disciplina espiritual, né? E disciplina de obediência a Deus, né? E aqui, ó, muitas pessoas não resistem às tentações porque simplesmente não investem na vida espiritual e deixam de desenvolver hábitos saudáveis e edificantes. Devemos dar prioridade ao que é importante, com as atitudes que nos levam a avançar em intimidade com Deus Pai. Experimente mudar seus hábitos e intensificar o seu tempo de busca a Deus. Isso o levará a experimentar o sobrenatural do Pai sobre a sua vida. Então, assim, para nós intensificarmos a nossa intimidade com Deus e termos forças para vencermos as tentações, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ter intimidade com o Pai. Amém? Aí ele continua aqui, ó. Costumo dizer que o que não lhe custa nada não lhe leva a lugar nenhum. Seu posicionamento em ler este devocional diz muito a seu respeito. Mostra que você está procurando mais de Deus e isso é incrível. Então nós podemos ler também. Além de orar, ter intimidade com Deus, ler a Bíblia, a gente pode ler livros também escritos por homens e mulheres de Deus que nos edificam com a palavra de Deus, amém? Ó, veja que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, não simplesmente para passar necessidade, mas para buscar uma vida de profundidade, ou seja, Jesus nos ensina que ficar acomodado não nos faz experimentar níveis mais profundos de intimidade com o Pai. Não se contente com gotas, quando você tem um oceano em qual mergulhar. Então não se contente com uma vidinha rasa, uma vidinha medíocre. Se mergulhe na intimidade com Deus, porque você vai estar sempre vivendo um oceano na sua vida, amém? Quanto mais, né? Ó, quais têm sido as suas escolhas quando se depara com as tentações? O que você escolhe? Cair na tentação ou depender de Deus, né? Para te fortalecer e você se livrar. Lembre-se, quando você estiver em conexão íntima com o Pai, suas decisões serão assertivas e o conduzirão a vencer um dia de cada vez em todas as áreas da sua vida. Olha que bênção, né? Como é bom ter intimidade com o Pai, que a gente vence todas as dificuldades em todas as áreas, amém? Ó, o Pai está em busca de filhos ousados, que estão dispostos a renunciar àquilo que os afastam da sua presença. Qual será a sua renúncia hoje? Será que hoje a gente vai renunciar àquilo que nos afasta de Deus? Vamos lá? Vamos tomar essa coragem? Ó, a frase do autor diz assim: pare de insistir naquilo que Deus lhe pediu para renunciar. Então assim, se Deus pediu para você renunciar a alguma coisa, com certeza é algo que está te fazendo mal. Você pode ter certeza. Quando Deus nos pede para a gente renunciar a alguma coisa, é certeza que aquilo está nos fazendo mal. E a gente não está percebendo, né? O devocional é o 345, a leitura bíblica é Salmos 144 e a palavra-chave é disciplina. Então que nós possamos ter disciplina e possamos renunciar a coisas que Deus nos pediu para nós gerarmos vida. E vida em abundância para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor, amém? Vamos ler aqui a passagem que está no livro de Lucas, para a gente entender esse texto um pouquinho mais, ó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 até o 13. Eu vou ler rapidamente, mas nós entendemos aqui, ó, sobre a tentação de Jesus. Como Jesus estava forte, né, em Deus para suportar todas as tentações. Aí diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas
E elevando-se, mostrou-lhe um monumento e todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu, né? Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo no templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então assim, aí depois disso, os anjos do Senhor veio e serviu a Jesus. Amém? Amparou a Jesus. Por quê? Porque toda palavra que o inimigo lançava sobre Jesus para ele poder abrir mão de Deus Pai e servir a ele, que é o inimigo, Jesus lançava uma outra palavra e falava que não, que ele confiava em Deus, que ele servia somente a Deus, né? O inimigo falava uma palavra, ele rebatia com outra palavra mais poderosa ainda, né? Para poder se livrar da tentação. Mas por que ele conseguia rebater o inimigo? Porque ele estava firmado em Deus. Ele estava alicerçado em Deus. A vida dele estava alicerçada em Deus e não nele mesmo, amém? Por isso que nós temos que acatar este conselho de Jesus. Quando o inimigo vier nos tentar, quando o inimigo vier nos querer apresentar coisas, eu te dou isso, eu te dou aquilo outro, não caia nessa armadilha. Se fortaleça em Deus. Fala: Deus me prometeu que vai realizar na minha vida tal coisa e tal coisa. Eu não dependo de você, eu dependo de Deus. E a promessa de Deus vai chegar na minha vida, amém? Então abra mão de coisas do mundo. Abra mão de coisas que te faz mal. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que usa coisas, né? Coisas químicas no seu corpo que estraga a sua vida. Estraga o seu corpo, estraga o seu emocional, estraga a sua mente, estraga a sua vida com a família. Abra mão de todos esses vícios. Abra mão de todos esses vícios que te fazem mal. Eu não preciso nem listar aqui quais são, porque você sabe quais são. Se você está passando por alguma situação de vício que está dominando o seu corpo e a sua mente, você sabe qual é. Peça ajuda para Deus e se liberte disso agora. Para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida, abra mão, né, daquilo que te escraviza, para viver uma vida em abundância com Deus, para você poder cuidar da sua vida, ter uma vida melhor, uma vida abundante, para você cuidar da sua família, para você ter uma vida vitoriosa, andando nos caminhos do Senhor e fazendo a vontade dele. Amém? Porque em Deus você recebe tudo aquilo que você precisa, você recebe a provisão para todas as áreas da sua vida, amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos, e possa nos ajudar a abrir mão daquilo que Deus nos pede para ter uma vida abundante.